Pronto, tá gravando aí, pessoal? Então olha só, pode pôr Sunbelt. Cara, eu vou comprar um microfone, falando sério, de pôr aqui, ó, porque eu não preciso gritar. Parece que eu tô falando muito alto. Sunbelt, tá? Vocês colocaram Manufacturing Belt, agora Sunbelt, beleza? Aí, ó, aumentando aqui a tela, Sunbelt é essa região, tá vendo? Ó, pega o Texas, região da Califórnia e pega aqui em cima também, tá? Região de Seattle, né? Que esse estado aqui é o estado de Washington, tá? Não é Washington DC, é o estado de Washington, beleza? Por que o nome Sunbelt, pessoal? O Sunbelt, né? Ele significa aí cinturão do sol. A ideia é que nós temos o surgimento de uma nova área industrializada nos Estados Unidos, tá? E essa área pega essa costa oeste, que é a região do Pacífico, né? Essa região, pessoal, é uma região relativamente de ocupação mais recente dos Estados Unidos, né? E, no caso, acabou sendo uma região que foi de descentralização da indústria que saiu do Manufacturing Belt, certo? Então, ó, Sunbelt, pode por aí, fatores. Lembra que Manufacturing Belt a gente fez também isso, colocou fatores, tá? Mesma sequência. Oi? Isso, mesma sequência, tá? Pode ir? Pode? Pessoal, primeiro fator então que levou à industrialização no Sunbelt. Pode colocar aí, ó, que eu acabei de falar para vocês. Descentralização do Manufacturing Belt. A indústria sai do Manufacturing Belt e vai para o Sunbelt, tá? Descentralização do Manufacturing Belt. Primeiro fator. Muita concorrência, muita indústria, né? Lembra que eu falei para vocês que era uma área já saturada, né? Até que virou o Rust Belt, cinturão enferrujado, tá? Segundo fator, pessoal, pode colocar aí, ó. Olha que eu grifei aqui, ó, tá vendo? Grifei não, né? Coloquei até em negrito, ó. No início, tá? Custos mais reduzidos. No início, se você pegar hoje região da Califórnia, região do Texas, região de Seattle, você não tem esses custos baixos. O que seriam custos mais reduzidos? Né? Mão de obra, tá? Que era bem mais barata, hoje a mão de obra é muito cara, tá? E a questão de tarifas, de impostos, tá? Havia incentivos para a indústria se instalar nessa região. Hoje não tem isso, tá? Então, ó, no início, custos mais reduzidos. Põe um tracinho de reduzidos. Na frente de reduzidos, para eu explicar, para a gente colocar o que, que são esses custos. Não, beleza, beleza. Sem problema. Pode falar? Na frente de reduzidos, põe então mão de obra, ó, na frente de reduzidos, tá? Põe assim, mão de obra,
mão de obra e impostos. Mão de obra e impostos. Tá? Dá uma grifada aí, sei lá, no início, tá, gente? Não é hoje isso, hein? Beleza? Terceiro fator: petróleo na Califórnia e no Texas. Pessoal, o Texas é a maior reserva de petróleo dos Estados Unidos, tá? Então, ó, petróleo, reservas de petróleo na Califórnia e no Texas. Ah, hoje é dia dos namorados, né, gente? Feliz dia dos namorados aí pra quem namora, beleza? Graças a Deus eu tô livre dessa. Ufa! Pode pôr o próximo? Sai, ó, esse aqui é, na minha opinião, é um dos principais, tá, pessoal? Ó, saída para o Pacífico. Gente, os Estados Unidos, mesmo às vezes não planejando as coisas dão certo, tá? Vai guerrear com o México para poder pegar o território do Texas. De repente, né, o Texas é a maior reserva de petróleo dos Estados Unidos. Compra o Alasca lá naquele fim de mundo da Rússia e aí descobre reservas tanto de minerais metálicos quanto de gás e petróleo lá no Alasca, né? E pagou 7 milhões de dólares, que é preço de um jogador ruim de futebol hoje, tá? E na marcha para o oeste, os caras chegaram no Pacífico. De repente, sair para o Pacífico hoje é uma das grandes oportunidades de ganhar dinheiro. Por quê? Porque o foco comercial mundial hoje é a Ásia, né? Japão, Coreia, Tigres, né? Índia, China. Você tem países ali com muita gente, muito mercado consumidor, tá? E que compram, né? Que gastam, certo? Então, chegar aqui no Pacífico para os Estados Unidos foi uma puta de uma estratégia, né? Mesmo não sendo tão planejado, tá? Então, ó, saída para o Pacífico. Isso garante uma troca comercial muito intensa dessa área com o Pacífico, com a Ásia, tá? Extremamente importante isso. E o terceiro, ó, e o último fator, formação de tecnopolos. Isso vai fazer com que a mão de obra se encareça, tá? Então, ó, vai ter tecnopolo por tudo isso aqui, gente. Toda essa parte. Então, reparem, é uma indústria diferente do que tinha no Manufacturing Belt. No Manufacturing Belt, nós tínhamos uma indústria mais pesada, indústria de base, siderurgia, metalurgia e etc. Na região, né, do Sunbelt, e aí vem do Texas até Seattle, nós vamos ter siderurgia, metalurgia, claro que vamos, tá? Mas o foco vai ser esse, formação dos tecnopolos. Tanto é que nessa região de San Diego até São Francisco, nós temos o famoso Vale do Silício, tá? Então, formação de tecnopolos. Para mim, esses dois aqui, ó, são os dois fatores mais importantes, certo? A saída para o Pacífico e os tecnopolos que foram formados. Beleza? Pode pôr o próximo? Pode. Ó, lembra que quando a gente falou de Manufacturing Belt, nós fomos nessa ordem também, ó, fatores, e aí eu falei de megalópolis, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa no Sunbelt, tá? Então, ó, fatores e agora megalópole. Só que agora é uma, né? Tem duas. Só uma. Megalópole. A megalópole é a que eu falei agora para vocês. San Diego, São Francisco. Pode pôr na frente, tá? Vem aqui, ó, na fronteira com o México até São Francisco, lá no fim da Califórnia, tá? San Diego, São Francisco.
Eu já defini Megalópolis com vocês, né? Na última aula. Confirma aí. Acho que num post. Não foi? Foi, né? É interessante a gente ver, pessoal, que essa megalópole, ó, Sansan, ela passa, por exemplo, por Los Angeles, né? Que é uma puta cidade grande, né? Los Angeles deve ter aí hoje próximo de 13, 14 milhões de habitantes, tá? Sem contar que é uma metrópole nacional, tá? É uma cidade muito importante dos Estados Unidos. San Diego, São Francisco, abrange região de Los Angeles, tá? É essa aqui, beleza? Aliás, é um dos cenários, né? Você pegar aqui embaixo, né, em Los Angeles, e subir, é um dos cenários naturais mais lindos que tem, tá? Você pega o carro ali, pega uma estrada, a estrada chama Highway 1, né, e você vai margeando a costa do Pacífico, é bonito pra caralho. Sem contar que Los Angeles, quem já jogou sabe o que eu tô falando, parece que você tá no GTA, né? São cenários de GTA. Você olha assim e fala, cara, eu já vim aqui antes. Aí você vai lembrar que você estava jogando. É muito recriado, bem recriado, né, o jogo. Pode ir pro próximo? Pode. Agora as áreas, tá? Ó, as áreas industriais. Coloca só a primeira por enquanto, Seattle. Aí eu vou falar qual que é a indústria, tipo, chefe, tá? De Seattle, o carro-chefe de Seattle. Lembra que a gente colocou no Manufacturing Belt Chicago, Detroit, Pittsburgh? Lembra? Aí eu coloquei indústria ferroviária, né, maquinário ferroviário. Aí eu coloquei das automobilísticas, tá? Então nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Seattle. Pessoal, não, peraí. Primeiro põe Seattle, só Seattle, tá? Seattle aqui, ó. Pessoal, Seattle é a sede, tá, da Boeing, né? A que fabrica aviões de grande porte, grande, pequeno e médio porte, né? Fabrica aviões em geral. A grande rival, né, da Boeing é a Airbus. A Airbus é francesa, tá? Próxima ali a Paris, né? Seattle é a sede da Boeing. Então, na frente de Seattle, pode colocar a aeronáutica. É a indústria mais importante, tá? Antigamente tinha um time de basquete, aqui eles mudam, né? Oi? Aeronáutica. Aeronáutica. O basquete muda, né? Franquias, né? E tinha um time em Seattle, tá? O time do Seattle era chamado Seattle Supersonics, né? Supersônico faz referência aí à indústria aeronáutica, tá? Tem indústria naval também, né? E o time de futebol americano chama Seattle Seahawks, né? Tipo Falcões do Mar, algo assim. Mas assim, o forte mesmo é a aeronáutica, tá? Aí, dois, que é essa área toda, ó. Vale do Silício. Aí põe na frente. Vale do Silício. Só aeronáutica, isso, tá? Agora no 2 nós vamos escrever um pouco mais. Coloca aí, Vale do Silício. Avisa aí a hora que puder aí, pessoal. Pode ir? Pessoal, Vale do Silício é essa área toda, tá? Põe na frente então, Califórnia, Califórnia,
com indústrias de tecnologia, Califórnia, com indústrias de tecnologia, vírgula, informática, tecnologia, informática e presença de tecnopolos, com formação presença de tecnopolos, tá, informática, indústria de tecnologia, informática e presença de tecnopolos, tecnologia, informática e presença de tecnopolos com formação com formação de mão de obra qualificada. Formação de mão de obra qualificada. E aí pode pôr o 3, Texas. Texas. Pessoal, forte do Texas, indústria aeroespacial. Indústria aeroespacial. Lembra do cara cortando grama lá na escola, né? Que fica ali cortando grama? Agora tem um mané aqui cortando grama aqui também. É brincadeira isso, viu? Alguém tá entrando aqui. Tô te enrabando. Não, esse aqui não vai entrar não. Negar. Se fudeu. Não entrou. Aeroespacial. Pessoal, Texas é a sede da NASA, tá? Nós temos aí, né, algumas referências, né? E novamente no esporte, né? O time do Houston é o Houston Rockets, tá? Então sempre tem essa questão associada, tá, a né, um marco, né, um tipo predominante de indústria dentro da região. Então é aqui, né, além das petrolíferas que a gente tem no Texas, a indústria aeroespacial é o forte. Beleza? Fechou? Ok? Tá, aqui tinha colocado os números aqui, mas já foi. Pode pôr aí então, ó, a matéria da prova, tá? É isso aqui, ó, Sunbelt e Manufacturing Belt, Estados Unidos, beleza? E aí eu tinha colocado tigres asiáticos também, certo? Agora pode pôr aí China. China. É isso, ainda mesmo capítulo, só que agora outro país, tá? China. Estados Unidos já era. A gente já viu Alemanha, Reino Unido, é, Japão, Tigres, Estados Unidos e agora China, certo?
Terminando China, a gente vai ver Brasil, industrialização no Brasil, tá? Que foi Estados Unidos. Isso. Não, não, dentro dos Estados Unidos. Aí acabou os Estados Unidos, agora a China, tá? Pode ir? Pode. Pessoal, olha só, a China, né, ela tem aí um processo de industrialização considerado recente, tá? Não é uma, né, não é um país que se industrializou há muitos anos atrás. A gente tem uma industrialização chinesa basicamente dos anos 70 em diante, né? E reparem, a concentração de indústria no país é absurda, tá? Não é o mais industrializado do mundo, obviamente que os Estados Unidos ainda estão, né, na frente nesse ponto, tá? Mas a China possui um litoral densamente povoado e industrializado, tá? Tem a ver, obviamente, com as ZEEs. Então, dentro de China, primeiro tópico, pode por aí, ó, ZEEs, zonas econômicas especiais. Isso, exatamente. Exatamente. Tem uma ou outra diferença, mas a ideia é a mesma, tá? Mesmo processo. Zonas econômicas especiais. Pode puxar uma setinha aí de zonas econômicas especiais, coloca assim, ó. Pode falar? Pode? Põe assim, pessoal, ó. Plataformas de exportação com forte presença de transnacionais. Plataformas de exportação com forte presença de transnacionais atraídas, atraídas por uma mão de obra barata, atraídas por uma mão de obra barata, vírgula, abundante, a população gigantesca, né? Mão de obra barata, abundante e com potencial de consumo. Não que a galera é rica, mas como tem muita gente, né? Você vende na quantidade, né? No todo, tá? Potencial de consumo. Agora, o interessante é a gente entender quando que surgiram as EEs, tá? Não foi no governo do Mao Tse Tung. Então pode colocar a primeira aqui, ó, 1976, morte de Mao Tse Tung. Carniceiro, né? Deve estar ardendo no inferno, esse desgraçado. Matou gente pra caramba na China. Tem gente que ainda acha ele ídolo. Ô, pessoal, como vai ficar meio em cima, tá no limite aqui, ó, 2 minutos.
põe só na frente, tá? Morte Mao Tse Tung, põe na frente. Escreve assim, ó. Eu tô só negando. Não, não dá. Sabe o que é pior, velho? 8h40 da manhã a pessoa acorda pra fazer isso. Não é possível, gente. Pô, vai dormir. Vai dormir, caralho. Ó, põe na frente. Eu nem tinha ouvido que tinha alguém pedido pra entrar. Põe na frente, de Mao Tse Tung. Põe assim, ó. Após, após sua morte, após sua morte, a China inicia, após sua morte, a China inicia o período de abertura econômica. Ó, só coloca isso. Eu ainda, né, quero explicar toda a situação, como que o Mao Tse Tung, a sua abertura econômica, tá? Deixa só isso. Na semana que vem, me lembra aí, pessoal. Oi. Então, aí vem aquela ideia de um país, dois sistemas, entendeu? Por isso que na semana que vem, por isso que na semana que vem, na aula de atualidades, eu vou explicar para vocês sobre Hong Kong, entendeu? Para fazer esse paralelo, certo? Beleza? É, o mercado é aberto, totalmente aberto. Certinho, então? Ó, sem atividades, tá? Na semana que vem eu passo alguma coisa e eu vejo se é da frente A ou da frente B. Matéria da prova já foi passada aí para vocês também. Fechou? O cara insiste em entrar aqui. Valeu, gente. Até mais. Bom final de semana aí pra vocês. Falou, valeu.